E a novela, e a gente até batizou ela de minissérie, Thiago Maia, parece estar no final. Afinal de contas, a negociação com o volante evoluiu, eu vou falar muito a respeito disto. E hoje, o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao Bola nas Costas, deixou algumas situações em abertas. E uma em especial, ele abriu as portas para um ex-jogador retornar ao Beira-Rio. Vamos falar a respeito disto nesse vídeo. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para o canal continuar crescendo. A gente precisa chegar a 10 mil inscritos, é a minha meta, e eu conto com a ajuda de você se você gostar desse conteúdo, é claro. Vamos falar a respeito do Thiago Maia, afinal de contas, essa que é uma minissérie, a gente batizou ela assim, né? Depois da novela Borré teve a minissérie Thiago Maia, e eu cheguei a cravar o jogador, né? Cheguei a cravar o acerto, porque algumas semanas atrás, inclusive foi no dia da posse do presidente Alessandro Barcelos, eu recebi informação do pessoal ligado ao Thiago Maia, né? de uma fonte ligada ao Thiago Maia, que me disse assim: fontes, pode cravar, o jogador ele tá pronto para ir para Porto Alegre, mas alguma situação ali ocorreu no dia seguinte, né, que deu uma travada, e aí a gente descobriu que na verdade o Flamengo queria mais grana, queria mais dinheiro. A proposta inicial era de 3 milhões de euros, o próprio Flamengo já tinha liberado o jogador para não ir viajar lá para Manaus, desculpa, tô um pouquinho com rinite, mas liberou o jogador para viajar para Manaus, porque o Flamengo ia fazer a primeira partida lá contra o Audax. E depois o Flamengo foi lá para Disney, para Orlando, e o próprio jogador ficou no Rio de Janeiro, treinando lá no Ninho do Urubu e tudo mais, e não foi fazer essas viagens aí com o Flamengo. Pois bem, ontem o Internacional fez uma proposta e colocou ela na mesa do Flamengo. Lembrando, o Flamengo na semana passada tinha dito para o Internacional o seguinte: eu quero 5 milhões de euros pelo jogador, lembrando, por 50%. Que inclusive surpreendeu a parte diretiva colorada, surpreendeu a todos, afinal de contas o próprio Flamengo pagou 4 milhões de euros pelo atleta e estaria pedindo 5 a mais, inclusive isso, digamos assim, surpreendeu a todos, afinal de contas o jogador é reserva lá, e eles pediram um valor um pouquinho acima do mercado do próprio Thiago Maia. Pois bem, as negociações passaram a acontecer ainda mais durante essa semana, a partir da chegada do presidente Barcelos, que estava na Alemanha para resolver a situação Borré. E a partir da chegada dele aqui, ele tomou frente das negociações nessa semana e a situação evoluiu. E ontem, como eu já relatei, uma proposta de 4 milhões de euros foi colocada na mesa do Flamengo, e o Flamengo vai aceitar essa proposta, segundo informações dos próprios colegas do Rio de Janeiro, dentro daquilo que eu também já apurei aqui. Conversei também com o Guilherme, né, que é o Flazoeiro, que é um cara muito bem informado a respeito do Flamengo. Conversei com as pessoas próximas ao Thiago Maia também, que me deram aquela informação do acerto, né, lá atrás, que me garantem que esse jogador está muito próximo realmente de se acertar com o Internacional. Falta realmente o sim lá do Flamengo, a parar as últimas arestas a respeito da chegada do próprio atleta, que é aguardado aqui em Porto Alegre nos próximos dias. Volante Thiago Maia, de 26 anos, e que é um desejo do próprio Eduardo Cudê, que pediu muito a chegada desse atleta para substituir o Johnny de alguma forma, já que o Johnny foi vendido lá para o Betis da Espanha. Pois bem, hoje tem uma entrevista Deixa eu tomar um pouquinho de café aqui, ó. Não é o café com foda-se, mas eu quero tomar um cafezinho. Aqui, ó. Hoje teve uma entrevista, e eu não vou pegar esse vídeo aqui para falar tudo a respeito do presidente Barcelos. Eu quero fazer isso no Café com Fontes amanhã. Eu vou decupar tudo que eu consegui de aspas importantes do presidente Barcelos a galera do Bola nas Costas. Afinal de contas, não é todo dia que o presidente faz uma entrevista, né? E hoje ele atendeu o pessoal lá do Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, e ele deu algumas falas bem importantes que a gente precisa pontuar. Mas eu quero pegar uma especial de um jogador, jogador colorado, ídolo colorado, e que saiu daqui de uma certa forma brigado com o próprio presidente Barcelos essa semana. E aí eu vou dizer quem é: o Tyson. Inclusive estava de aniversário, o Tyson respondeu, tudo mais, falou até numa situação de ter brigado com uma pessoa que não merecia, e a gente sabe que essa pessoa que não merecia, que ele citou, é o presidente Barcelos. E eu trouxe a informação, inclusive semana passada, de que o Tyson e o presidente Barcelos, eles tinham se reaproximado, tinham voltado a conversar, justamente por isso que aconteceu aquela situação lá do
do aniversário do Tyson, e o Tyson ter dito aquelas palavras. Pois bem, hoje o presidente Alessandro Barcelos, lá na entrevista para a galera do Bola nas Costas, ele foi perguntado em relação a essa situação do Tyson, se ele poderia voltar, se já tem uma questão de proposta na mesa do Tyson. Afinal de contas, o Tyson ele tem contrato com o PAOK até a metade da temporada, tá? Então ele poderia, de uma forma, ser contratado de maneira livre, né? Afinal de contas, o contrato dele vai se encerrar. Pois bem, deixa eu pegar a aspa aqui que ele falou, nós vamos colocar na tela também. O presidente falou lá no Bola nas Costas o seguinte: é um jogador fundamental para a história do Inter, é um colorado identificado e sempre terá portas abertas. Mas são questões da vida profissional que colocam os jogadores em outros clubes. Natural que, quando se aproxima esse momento da carreira, essas possibilidades surjam. Vamos tratar com respeito, é o que disse o presidente Alessandro Barcelos, abrindo as portas para o Tyson. E conforme aquilo que a gente viu semana passada, ele ter dito aquilo e tal, o irmão do Tyson já deu algumas declarações também, né, dando toda a pinta de que o jogador quer voltar. E existe sim, né, uma possibilidade do Tyson voltar no meio do ano a partir do contrato dele se encerrar lá na Grécia. Pois bem, o empresário do atleta, ele já se manifestou, o pessoal do Revista Colorada, e eu acho importante a gente pontuar aqui, ó. O pessoal da Revista Colorada conversou com o Diego Dornelles, que é representante do jogador, que negou que nesse momento ele esteja negociando um retorno no Beira-Rio. Pelo menos por enquanto, né, nesta data, né, dia 23 de janeiro, as conversas não foram iniciadas, tá? Mas a gente sabe que existe uma aproximação do presidente com o Tyson, essas falas dão conta a respeito de que eles fizeram as pazes, inclusive, ainda a respeito daquela situação que aconteceu lá atrás, e existe sim uma chance do Tyson voltar. Algo importante, o Tyson e o Kudê se gostam, eles já se conversaram, e é até uma situação curiosa, porque os dois nunca trabalharam juntos, né, mas os dois já se conversaram. O Kudê já tentou trazer o Tyson daquela outra vez, acabou não dando certo, aí o Tyson chegou aqui sem o Kudê, então os dois têm uma admiração mútua, tá, e eu não duvido que o Kudê esteja pedindo o Tyson para chegar na metade da temporada. Resta saber que Tyson viria. Seria um Tyson disposto a ser reserva, porque eu não vejo espaço no Tyson no time titular agora. Qual Tyson viria, né? Um Tyson realmente para ajudar, né? Para ser uma liderança positiva no vestiário. E aí eu acho que seria bem legal, bem interessante. Afinal de contas, o Tyson é um ídolo, ganhou a Libertadores da América. Na última passagem, ele acabou fechando lá o caixão no Grêmio na questão lá do rebaixamento. Então a torcida tem, parte da torcida, digamos assim, tem muito carinho pelo Tyson. Acho que seria bem positiva a volta dele se ele viesse realmente para colaborar. Por fim, eu quero relatar uma situação que voltou, que chegou na timeline hoje, mas eu queria desmistificar ela, porque veio informação hoje na timeline a respeito de um suposto interesse do Inter no Fred. Suposto não, existe esse interesse, é capaz de existir sim esse interesse, porque um jornal turco, e aí eu quero até desmistificar isso. Essa foi uma informação requentada que surgiu hoje nas redes sociais, mas que a gente tem sim que levar em conta, mas essa informação veio há 3 dias atrás através de um jornal turco, dando conta de que Inter, Palmeiras e Vasco estão interessados no atleta. E aí eu repito a seguinte informação que eu já tinha dito alguns dias atrás. Eu vejo como praticamente impossível a vinda do Fred nesse momento. Afinal de contas é um jogador que tem valor de mercado de 15 milhões de euros. O Fenerbahçe acabou de contratar esse jogador, que é titular, tem bons números lá, e tem o status de quase dono do time do Fenerbahçe. Então, até para não alimentar nenhum tipo de esperança e tal no torcedor, eu acho muito difícil. Mas a gente tem que levar em conta essas informações. Afinal de contas agora é um jornal turco falando a respeito desse interesse, e aí teria até outros clubes interessados. E se chegar Palmeiras na parada, querendo pagar o valor, aí já fica um pouquinho mais difícil, mas pelo menos por enquanto, é claro, os dirigentes do Inter negam também, mas a gente sabe que às vezes os dirigentes negam justamente para não causar de uma forma para atrapalhar uma suposta negociação, ou, digamos assim, alimentar, uma falsa expectativa no torcedor. O fato é que eu vejo praticamente como inviável
por enquanto, essa vinda do Fred. Como eu falei para vocês, eu quero ainda falar muito a respeito dessa entrevista do presidente Barcelos pro Bola nas Costas. A gente vai fazer um pouco disso hoje no Baldasso Sunset Show, então assista o Baldasso Sunset Show. E amanhã no Café com Fontes vamos abordar muito dessa questão da entrevista do presidente Barcelos, que é bastante elucidativa a respeito de algumas situações, inclusive na questão se o Inter vai contratar goleiro ou não, depois da lesão do Ivan, as questões financeiras do clube. Ele falou muito, e a gente quer tratar a respeito disso. Tratou também da não vinda do G. Lucas, do Everton Ribeiro. É bem interessante a entrevista do Barcelos e a gente precisa de um tempo maior para falar a respeito dessas situações. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curta o vídeo, como eu falei, se inscreva no canal. Comentem o que vocês acharam a respeito dessas notícias e até a próxima.